Você se lembra da política do pão e circo da Roma Antiga? Algo semelhante pode estar acontecendo nas escolas estaduais de Mato Grosso. Lanches muito bons, merenda escolar de qualidade e também gamificação na educação. Você sabe o que é isso, gamificação? Esses e outros assuntos neste vídeo. Sou Alex Andrade, professor, fica comigo até o final. Antes de fazermos discussões a respeito, vamos ler algumas notícias. Vamos à nossa primeira notícia. Geração digital. Porque pela primeira vez, filhos têm QI inferior ao dos pais. Vamos à nossa segunda notícia. A segunda notícia está no site g1.globo.com com o título Por que a Suécia desistiu da educação 100% digital e gastará milhões de euros para voltar aos livros impressos? Essa é uma notícia de 2023. Então, sobre essas duas notícias, nós podemos observar a experiência de dois países europeus. Não se trata de copiar as experiências dos países, mas de tomá-las como exemplo, né? No caso aqui da França, então, constatou-se prejuízo no uso de telas, no uso de tecnologias digitais com relação ao desenvolvimento cognitivo das crianças. Então, afetou, foi negativo o resultado da pesquisa, o que levou esses países a tenderem a se afastar ou olhar com mais cuidado para o uso de tecnologias digitais na educação. E no caso da Suécia, a Suécia é um país rico, desenvolvido, né, que optou por digitalizar todo o seu processo de ensino e depois acabou por recuar. Nos últimos anos agora, ela está voltando a usar o livro de papel convencional, materiais impressos, caneta, lápis. Mais uma notícia sobre a Suécia. De volta ao lápis e papel. Por que as escolas da Suécia estão reduzindo o ensino digital? Essa notícia está em terra.com.br e ela é mais recente, é de 2026. Então, já tem algum tempo, né, que países que viveram a experiência de digitalizar a sua educação estão questionando esse modelo, estão considerando o retorno ao uso de materiais tradicionais. Vamos ler aqui outra reportagem específica agora do Mato Grosso. Está no site noticiaexata.com.br com o título MT, tecnologia nas escolas estaduais facilita o aprendizado e torna as aulas mais dinâmicas, afirmam estudantes. Bem interessante esse título aqui. É uma reportagem do ano de, vamos verificar a data aqui, de 2024. Então, o título da reportagem é interessante. O que mais me chamou a atenção foi: afirmam os estudantes. Facilita o aprendizado e torna as aulas mais dinâmicas, segundo quem? Segundo os estudantes. Então não temos aqui a fala de especialistas, de profissionais, de estudiosos do tema, mas de estudantes, ou seja, crianças e adolescentes. Para o cidadão comum que não é profissional da educação, que não é especialista no assunto, ele vai ler essa reportagem e vai entender como algo positivo. As escolas dotadas de tecnologia, isso não é negativo, e está facilitando o aprendizado e tornando aulas mais dinâmicas. Então vai só focar no ponto positivo aqui, sendo que experiências, como já acabamos de ler, de outros países mostram que a introdução massiva do uso de tecnologias não trouxe bons resultados. A imagem dessa reportagem é também interessante. É uma sala de aula do estado de Mato Grosso aqui. Eu trabalho em salas como essa. Temos aqui um quadro pequeno em um lado, no centro a Smart TV, uma televisão bem grande, e do outro lado outro quadro pequeno também. Então a TV está no centro, a tecnologia está no centro. É o que é para ser mais usado, o que é considerado mais importante é o que está no centro. E eu posso usar como exemplo aqui uma mesa de autoridades. Se você foi num evento aí que foi formar uma mesa de autoridades, foram lá convidar as autoridades presentes, a autoridade maior que está no ambiente, ela senta-se ao centro da mesa. Então o mais importante no centro. Aqui, essa organização da sala está dizendo para nós: a televisão, a tela é mais importante. A tela está desligada na foto aqui da reportagem e os estudantes estão usando os Chromebooks, esses pequenos computadores aí adquiridos pelo governo do estado para uso individual, para pesquisa dos estudantes. Enquanto os estudantes fazem pesquisas ou até mesmo durante provas, fica aberto o sistema, eles podem ter acesso à internet aberta, sem restrição, não fica restrito a uma plataforma ou ao uso da prova somente, tá? Isso acontece durante as aulas, os professores e os estudantes sabem disso.
Nossa próxima notícia aqui está no site do governo, SECOM, Secretaria de Comunicação do Governo, com o título Governador, abre aspas para a fala do então governador Mauro Mendes. Chromebooks e TVs vão melhorar a aprendizagem e conectar nossos estudantes ao mundo. É uma notícia de 2022. Bem interessante também, que traz o apelo propagandístico aqui do governo de que está modernizando a escola, de que Mato Grosso não é um lugar isolado do mundo, que nossos estudantes estão ligados, conectados, né? E que isso vai trazer melhoras, então, na aprendizagem. Especialistas não apontam esse caminho, essa é a fala do governador, que é administrador do estado, mas, até onde eu sei, não é um especialista, não se dedicou a estudar ou se debruçou sobre pesquisas relacionadas à educação. Aqui é uma afirmação que tem um apelo político interessante, porque as pessoas vão olhar para essa mensagem do governador e entender que ele está tornando as escolas mais modernas, atuais, interessantes, mas o resultado do aprendizado dos estudantes não corresponde a isso, tá? Como nós já vimos ali, países que já seguiram esse caminho estão retrocedendo. Então, nós temos que usar esses exemplos do mundo comparado com a afirmação do governador e nos perguntar se estamos no caminho, né? Não se trata, como eu já disse, de imitar o que os outros países fizeram. Então, as experiências deles nos servem como orientação, como baliza. A gente não deve copiar, nem para imitar, nem para fazer, nem para deixar de fazer, né? Mas, ao que tudo indica que, segundo fala de pesquisas, falas de especialistas, experiência da Suécia, por exemplo, o Mato Grosso parece estar na contramão. Então, esse discurso bonito de que as tecnologias estão estimulando o desenvolvimento aí, talvez esteja descolado da realidade. Só dá o aspecto de que a escola é moderna e tal, e atualizada, mas os resultados mesmo de desenvolvimento pessoal, de crescimento pessoal e aprendizado dos estudantes talvez não correspondam. E a nossa última notícia aqui é também específica do Mato Grosso e está no site cenariomt.com.br. Cardápio de 5 estrelas. Escolas estaduais de Mato Grosso surpreendem com frutas diárias e comida regional no prato dos alunos. Interessante essa notícia também. Os cardápios são realmente muito bons, são bem elaborados, bem preparados. Parabéns ao governo, parabéns às equipes das merendeiras das escolas, a equipe de nutrição, que faz tudo com muita qualidade. Eu particularmente não conheço o gosto, porque eu não como, mas todos os estudantes elogiam. E isso é muito bom, parabéns ao governo. Mas, por outro lado, nada mais do que obrigação, se pensarmos que Mato Grosso é um estado que se orgulha de ser capaz de alimentar parte do planeta. Você que é de outro estado, comenta se no seu estado também a merenda tem sido de qualidade, se tem lanches bons no seu estado e se também há um processo aí massivo de digitalização do processo de ensino. Aguardo o seu comentário. Política do pão e circo, panem et circenses em latim. A política do pão e circo na Roma antiga era uma estratégia política com o objetivo de controlar as massas, controlar a plebe, apaziguar os ânimos para que a população não se revoltasse contra os governantes. E se dava com duas ações simples: a distribuição de alimentos, trigo ou pão, mais entretenimento gratuito, corrida de bigas, teatros, lutas de gladiadores, enfim, diversão e entretenimento para população. Mas o meu foco aqui está no significado cotidiano dessa expressão, política do pão e circo, não no significado histórico. E no nosso cotidiano nós podemos entender que quando nós usamos ou ouvimos essa expressão, a intenção dos gestores de aplicar algo semelhante é despolitizar questões, suavizar problemas, um tanto quanto complexos de se resolver ou de se responder, então ameniza-se com estratégias análogas à estratégia do pão e circo lá da Roma Antiga. Então a associação é simples e direta com as ações do governo de Mato Grosso. São dois elementos: pão, comida, merenda de qualidade nas escolas, e circo. Nas políticas públicas aqui de Mato Grosso, não é difícil perceber esse elemento. A merenda escolar de qualidade, muito boa, como já foi dito. E uma observação cabe aqui: a merenda, o lanche da escola, ela é uma atividade meio, não atividade fim. Então não podemos perder isso de foco. O objetivo da escola é ensinar. E aí, como as pessoas, as crianças e adolescentes ficam bastante tempo na escola,
É sim, claro, muito importante, é sim muito bem-vindo e digno de elogio uma merenda, um lanche de qualidade, mas não é a atividade fim da escola. A escola não tem isso por finalidade. A finalidade da escola é ensinar. Então isso não pode ser perdido de vista numa análise assim um pouco mais bem elaborada sobre educação. Então nas políticas públicas de Mato Grosso nós encontramos o elemento pão e também diversão, entretenimento que vem por meio da gamificação. Mas vamos fazer algumas observações e agora vamos ver o elemento gamificação. Com os estudantes de barriguinha cheia e sorriso no rosto, com o alimento de qualidade e aulas bem atrativas e interessantes por meio da gamificação, o governo teria aí a sua receita completa de anti-análise crítica. Não teria por que, então, os estudantes ou as famílias questionar a qualidade real da educação. Vamos à gamificação. O que é? Gamificação vem do inglês gamification. Foi um termo criado por um programador britânico em 2002. Nada mais é do que a aplicação de estratégias e dinâmica de jogos em contextos que não são jogos, como trabalho, marketing e educação, por exemplo. Então, desde 2002, esse termo vem circulando aí e chega na educação como uma estratégia pedagógica. É uma abordagem pedagógica que, não diferente dos outros ambientes, também vai privilegiar a inserção de elementos de jogos, como pontuação, recompensa, desafio, superação de fases ou níveis, a busca por recompensa, que é a vitória, visando o engajamento do estudante. E a gamificação talvez seja a moda da vez. E essa modinha está sendo aplicada a quem? Quem é alvo da gamificação? Essa é uma pergunta que é muito interessante de se observar. Vamos lá. A gamificação é aplicada a estudantes que, via de regra, não gostam de ler, que leem muito pouco. Porque leem pouco, tem um repertório de palavras, um léxico ou vocabulário bastante reduzido. Como consequência também da pouca leitura, vão ter uma certa dificuldade em interpretação de texto, aí vai ficar comprometido o quesito interpretação. Dificuldades, às vezes, até para interpretar textos simples ou texto de complexidade mediana. E também, por consequência da pouca leitura, a produção textual precisa avançar bastante. Nesse quesito, produção textual, por conta da pouca leitura, da pouca prática e do uso de telas que vem cada vez aumentando mais, o estudante escreve menos com a mão, por consequência, a produção textual também é afetada. E esse público ele não tem uma preocupação muito grande com o mercado de trabalho. Essa é uma característica desse público que é atendido pela gamificação também. Não está preocupado em construir carreira, e também outra preocupação que já não é muito presente nas famílias e nos estudantes é a formação cidadã. É um princípio constitucional, o foco da educação é formar para a vida em sociedade e para o mercado de trabalho. As famílias mandam os filhos para a escola geralmente preocupados assim com ele ser alguém na vida, né? Uma expressão bastante comum. Ser alguém na vida é construir uma carreira profissional. E a questão da formação cidadã não é uma das primeiras preocupações, e essa geração atual, né, que já nasceu com o celular na mão, digamos assim, essa geração tem se preocupado ainda menos com a formação profissional. Essa é a geração, então, que está sendo alvo da gamificação nas escolas de Mato Grosso e acredito que de outros estados também. Obviamente, eu estou falando das redes públicas de ensino. Alguns pontos sobre a gamificação que merecem nossa atenção. O primeiro deles seria o foco no prêmio. O prêmio acaba se tornando a única motivação do estudante. Então, se não tiver prêmio, não tem por que ele estudar. Ele tem que vencer. Aí, o vencer é o importante e não o aprender. Bem, nesse sentido ali, a interpretação e análises críticas de textos fica um pouco prejudicada, né? As respostas são pré-definidas, porque trata-se de um ambiente de jogos. Então, a resposta pré-definida diminui também a reflexão sobre alguns temas sensíveis. E habilidades relacionadas a percepções mais sutis, como análises críticas, por exemplo, também ficam prejudicadas. O que sabemos e o que ainda não sabemos sobre gamificação? O que sabemos é que é uma estratégia e não é uma solução para todos os problemas, não se trata da panaceia. Então, enquanto estratégia pedagógica com o uso de tecnologias, se ela for aplicada adequadamente, ela vai ter a sua parcela de contribuição. Porém, se o foco estiver na gamificação, se houver uma excessiva gamificação, se houver um excessivo uso de tecnologias, certamente haverão prejuízos na formação. Se a gamificação dá resultados positivos
ou não, ainda não sabemos, mas até descobrirmos, muito dinheiro público já foi empregado nisso, principalmente na contratação de empresas e de institutos que prestam serviço de consultoria, que fornecem plataformas para o uso de estudantes e também formação de professores. E esses recursos, eles entram aí no custo do aluno, no custo da educação. Então, o gestor público vai chegar diante da população e vai se orgulhar de ter investido tantos milhões na educação, e parte desse recurso foi aí na contratação dessas empresas. E para os professores? Para os professores também há uma plataformização. As formações, os cursos dos professores, tudo em plataformas digitais, contratadas para esse fim. E o professor está como estudante também de cara na tela. Os prejuízos para os professores são menores por se tratarem de adultos já, formados, mas o impacto para os estudantes dessa digitalização excessiva é maior que para os adultos, sem dúvida. E na nossa formação de professores, ela é voltada para que as aulas sejam interessantes, dinâmicas, aulas legais, até, quem sabe, engraçadas. Enfim, aulas gamificadas. Os professores têm uma formação que chama-se Pacto pela Digitalização. Veja bem, não é um acordo, é um pacto. Está firmado um pacto entre o governo e o professor. O professor é obrigado a pactuar, então, com o governo pela digitalização. Então, é uma política fortemente voltada para o processo de digitalização da educação, na contramão de algumas experiências mundo afora, como já comentamos. Então, o governo de Mato Grosso, em parceria com a Fundação o governo de Mato Grosso, em parceria com a Fundação Telefônica Vivo, é que esse governo gosta de companhias telefônicas, mas é com a Fundação Telefônica Vivo, e não Oi, me perdoe. Esse pacto, então, é a maneira como os professores estão sendo treinados, para depois treinar os seus filhos, treinar os adolescentes e crianças na escola. Eu recomendo que você assista meu vídeo anterior, onde eu trato a educação como um treinamento para a vida, um treinamento no sentido amplo, que nós devemos se atentar para ele. Se o seu filho está sendo bem treinado, se ele é capaz de encarar a vida como um todo. Então não se trata de uma coisa meramente técnica, São 12 anos dentro de uma escola, no mínimo fora a educação infantil. 9 anos de ensino fundamental, mais 3 anos de ensino médio. Então devemos dar total atenção a essa formação, a esse treinamento que é para a vida toda. Concluindo esse vídeo então, agradeço por quem assistiu até aqui, e o objetivo é chamar atenção para esses assuntos, discutir a importância da educação. Não ficarmos satisfeitos com essas políticas que trazem coisas boas, mas que talvez nos impeça de perceber problemas reais na educação. Comida boa, aula divertida são coisas muito boas e bem-vindas, sim. Até como na Roma antiga, dar pão para quem precisava dele, sem dúvida, era algo muito bom. Mas tinha um objetivo que ia além de alimentar uma pessoa que precisa de pão, que era o de suavizar questões que precisam ser questionadas na sociedade. Mas qual é, afinal de contas, o objetivo principal da escola? O objetivo principal da escola é ensinar, e isso está ficando em um segundo plano, ao que parece. Muito obrigado por assistir até aqui, considere assistir outros vídeos, comente, curte, compartilhe. Muito obrigado, até o próximo vídeo.